Olá, pessoal. Vamos iniciar o nosso curso. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre a base do emagrecimento definitivo, alguns fundamentos importantes, fundamentos base. O que eu quero trazer aqui para você hoje é que tudo que a gente for falar aqui com você é algo que é aplicável no seu dia a dia, tá? Então, eu quero que você se abra, né, para absorver cada aula, né? Tudo aquilo que a gente for trazer para vocês, que são coisas básicas que você consegue aplicar para você realmente ter o emagrecimento definitivo. Albert Einstein diz uma frase: uma mente que se abre jamais volta ao tamanho original. Né? Jesus também falou: né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quero que você se abra para esse novo conhecimento, para tudo aquilo que a gente tem para trazer e para agregar no conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A base do emagrecimento definitivo. O que que é essa base? Né? Um balanço energético, uma alimentação balanceada, atividade física, hidratação, o sono adequado, né? Controlar o estresse, monitoramento, né? E registro das suas atividades, mudanças de hábitos, né? O apoio profissional e a autoaceitação. Então, tudo isso é o que a gente vai abordar, tanto no decorrer do curso, né? Que vai te dar essa base para você realmente conseguir, ó, ter esse emagrecimento definitivo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre o que? O balanço energético. Então, o que que é o balanço energético? É tudo aquilo que você consome versus a calorias que você gasta, né? Então, é a ingestão versus o gasto, né? Da sua alimentação diária. Então, o balanço energético ele tem três cenários. Primeiro é o balanço energético positivo, né? Quanto mais se você come muito, né, e gasta menos, você entra no balanço energético positivo, você vai ganhar mais gordura. Se você come menos e gasta mais, você vai entrar no emagrecimento, né? É aqui que a gente quer alcançar, né? Comer menos e gastar mais, né? Para a gente poder ter um bom emagrecimento. Mas não é somente comer menos e gastar mais, né? Tem vários outros fatores envolvidos que a gente vai esclarecer ao longo do curso, né? Mas para você ter uma base, onde a gente precisa chegar para ter um emagrecimento definitivo, né? E o balanço energético equilibrado. Depois que você alcançou seus objetivos de emagrecimento, você entra no equilíbrio, né? Come e gasta a mesma quantidade para poder manter o corpo. Então, isso precisa estar claro para você. Onde que você precisa chegar no balanço energético negativo para ter um emagrecimento? Você precisa comer menos e gastar mais. E isso é algo que às vezes a gente sabe, mas só que no decorrer do dia tem o beliscar, o terrível hábito de beliscar, né? Às vezes comer alimentos de alta densidade calórica, isso vai atrapalhando a gente entrar nesse balanço energético negativo, né? Então, você precisa ter noção que tudo, até as beliscadas, tudo que você come, vai interferir nesse momento, ao final do dia, ao final da semana, né? Outro fator também, às vezes come certinho durante a semana toda, chega no sábado e no domingo, come muito. Então, perde esse balanço energético negativo se for fazer uma soma semanal, né? Então, a gente precisa, por longos períodos, estar constantemente nesse balanço negativo, né? Então, a gente precisa ficar um bom tempo ali, comendo menos, gastando mais. E se a gente fazer nos finais de semana, a gente trocar, entrar num balanço negativo, comer mais e gastar menos, vai atrapalhar o saldo final para você alcançar seu objetivo. Então, não é restringir o final de semana, é ter equilíbrio, tá? Então, essa é a parte muito importante. Então, como que a gente gasta essas energias, essas calorias, né? Então, é dividido dessa forma. Olha que legal aqui que eu trouxe para vocês. Aqui é o nosso corpo, né? Então, vamos ver como que é dividido esse gasto calórico. 20% é na atividade física, tá? Então, aí, quando a pessoa é sedentária, não faz nenhuma atividade física, a energia que ela consome, ela vai gastar aqui de 10 a 15. Quando ela é uma pessoa ativa, que treina, que faz atividade física, ela vai gastar de 30 a mais, né, daquilo que ela consome.
10% é no efeito térmico dos alimentos, o efeito termogênico dos alimentos. O que é esse efeito termogênico dos alimentos? Tudo que você come, seu corpo ele precisa digerir no estômago, né? Então, vai gastar energia também para fazer digestão desses alimentos, principalmente proteínas. Por isso que a gente fala, come proteínas, come fibras, né? Fibras, verdura, precisa gastar energia. Sabe o que o corpo não gasta muito para fazer? Para digerir? Carboidrato simples, ó, rapidinho ele digere. Então, por isso que a gente vai trazer essa base aqui para você, uma alimentação inteligente, combinações inteligentes dos alimentos, né, que vai garantir ali que esse efeito térmico dos alimentos seja eficaz para você, que você entenda como fazer uma boa combinação, né, que você entenda comer para o seu corpo gastar energia. Né? E outros fatores é a termogênese sem atividade física, o que você gasta para levantar, para trabalhar, coisas que você faz no cotidiano que já virou rotina e que não tem um gasto calórico. Às vezes a pessoa fala assim: eu trabalho caminhando, eu trabalho pegando peso, enfim, não entra como atividade física. Por quê? Porque o seu corpo já é adaptado àquela rotina. Então, ele entra aqui, ó, termogênese sem atividade física, tá bom? E o mais importante e interessante, olha que legal, 70% é a taxa metabólica. O que é a taxa metabólica basal? É quanto de calorias que o seu corpo gasta para manter em repouso, sem fazer nada. Então, olha que legal, o seu corpo ele consome energia só para você ficar paradinho, né? Então, o que faz aumentar essa taxa metabólica basal? Músculo. Por isso que a gente fala, tem que ganhar massa muscular. Não é porque a gente quer que você fique grandão, forte, maromba, é porque você precisa aumentar a sua massa muscular para o seu corpo consumir mais calorias e você ter liberdade de poder comer mais, né? Então, por isso que a gente quer que seu metabolismo esteja ali eficiente, funcionando corretamente. Quando seu metabolismo está eficiente, funcionando corretamente, você consegue perder mais peso, né? Sua taxa metabólica, ela melhora. Então, vamos lá. Outro fator importantíssimo, o que vai garantir essa taxa metabólica aumentar? A alimentação balanceada, equilíbrio nutricional, comer alimentos de mais valor energético, mais valor nutricional, frutas, verduras, proteínas, proteínas magras, né? Evitar frituras, evitar refinados, evitar doces, porque é como eu falei, na termogênese, para queimar esses alimentos, quando você come um alimento nutricional, proteína, fibras, uma refeição completa, né? Alimentos mais complexos, grãos, aveia, tudo isso vai ter um processo mais demorado para ser digerido no seu organismo. Então, vai gastar calorias só por você comer esses alimentos. Né? Então, é muito importante a gente alimentar nutricionalmente adequado, comer todas as porções, né? Tá ali carboidratos, não precisa restringir o carboidrato, nosso corpo precisa de carboidratos, mas na quantidade adequada. Né? Não precisa, frutas, verduras, vegetais, né? É importante todos os dias ter laticínios, proteínas, gordura numa quantidade adequada, né? Então, calorias é o que é as calorias que você consome, os alimentos, eles têm um valor calórico. Isso que é caloria, é a densidade, a quantidade de caloria que o alimento tem. Então, você precisa, para entrar nesse balanço, né, negativo que a gente precisa, você precisa comer menos, mas os alimentos corretos, né, e gastar mais. Isso vai garantir para você ter um emagrecimento, né? Então, isso vai. Onde que a gente encontra nisso? Em micronutrientes, né? A gente precisa ter uma injeção adequada de micronutrientes, alimentos coloridos. A gente precisa mais de 44 nutrientes na injeção do nosso corpo e não é difícil de ingerir. Né? Então é só comer uma alimentação colorida, né? Entender que seu prato ele precisa ter cor, né? Põe variedades, né? Toda semana tenta colocar uma verdura diferente, né? Não fique todos os dias cenoura, cenoura, cenoura. Não, põe uma beterraba, uma abobrinha, troca, faz combinações diferentes dos alimentos, né? Tudo isso é uma escolha inteligente, alimentação inteligente.
para você ingerir micronutrientes, para o seu metabolismo funcionar bem, ter horário para comer, né? Evitar ficar beliscando no decorrer, né? Tudo isso vai garantir uma alimentação balanceada, né, para você. Então, tem que ter esse equilíbrio alimentar, a prática da atividade física. Gente, quando a gente fala faça atividade física, dá o seu melhor, realmente gastar energia na atividade física que você escolheu para poder fazer. Isso é muito importante, né? Hidratação. Nosso corpo ele tende a confundir fome com sede. Por quê? Porque a gente capta muito, a captação é muito igual, né? Muito parecido da fome e da sede no nosso cérebro. Então, tem que ter uma boa hidratação, hidratar ali de 35 a 50 ml de água vezes o peso corporal. Então, é muito importante a gente ter essa hidratação, deu até sede. Manter sempre hidratado, né? E não ficar com o estômago vazio, isso é muito importante também. Comer, quando a gente fala, tem sua refeição, come salada, para manter o estômago cheio por mais tempo, porque quando o nosso estômago está vazio, ativa um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, ele sinaliza fome no nosso cérebro. Então, se você ficar muito tempo sem comer, você vai sinalizando fome, fome, fome. Quando você for comer, você vai demorar a saciar, né? Porque teve uma liberação muito grande desse hormônio. Então, come frutas, alimentação inteligente, frutas, verduras, né? Nas refeições principais, para você manter uma digestão mais demorada e assim você evitar ter fome fora do horário, tá? De se alimentar. Então, é muito importante a gente entender essa parte, muito importante mesmo, né? E também o sono, gente. Quando a gente dorme, o ciclo circadiano é algo muito importante. Quando você dorme, seu corpo ele passa por um processo de anabolismo, onde que ele vai passar o detox, né? Que às vezes as pessoas falam, ah, vou tomar um suco detox. O verdadeiro detox, nosso corpo que faz. É que é reparar os danos, limpar das toxinas. E acontece à noite quando a gente está dormindo. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, esse equilíbrio, né? De ter um bom sono, né? Para controlar essas taxas hormonais. Tem alguns hormônios que são secretados ali quando a gente está nessa fase de sono, nosso ritmo circadiano, ele precisa controlar, porque à noite, quando você dorme, seu metabolismo está mais lento, seu corpo ele precisa de descanso, né? Passa por um processo de reparação. Quando você não dorme bem, quando você acorda, você tem seu cortisol vai liberar mais cortisol, que é um hormônio que traz irritabilidade. É um hormônio importante, mas ele também, em excesso, vai trazer estresse, irritabilidade. Então, ele precisa estar controlado e é no sono que a gente controla essas taxas hormonais. Então, para ter um emagrecimento saudável, gente, esse é o pilar: alimentação balanceada, atividade física, hidratação e sono. E por esses motivos que a gente falou, é muito importante. Você precisa entender e buscar colocar esses pilares encaixados na sua vida, tá? Tudo é organização, e é o que a gente falou. Conhecimento, a gente está trazendo para você o conhecimento do que você precisa. E agora você vai pôr mão na massa, vai colocar em prática tudo isso, né, começar a entender, né? Antes de você comer, entende, isso aqui é algo balanceado, é algo que realmente o meu corpo precisa. É um ato de autocuidado para você poder conseguir aplicar esses pilares que são fundamentais para você ter um bom emagrecimento, certo? Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre o metabolismo. Por que você engorda? Muito importante, tá?